Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Hoje eu quero te responder uma dúvida crescente no nosso planeta, principalmente nas nossas aulas de geografia. Será que tem gente demais no planeta? Será que Thanos estava certo? Então vamos pensar sobre isso, pessoal, já que no final desse ano, no final de 2022, chegaremos a 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. Então temos que pensar, o nosso planeta resiste a quantos de nós? Será que não é hora de repensar a questão demográfica? Tem muita gente falando sobre isso. Então vem comigo que hoje eu vou responder para você quantas pessoas nosso planeta aguenta, se ainda a capacidade do nosso planeta aguentar esse crescimento ou não. Devemos repensar drasticamente esse nosso futuro. Já dou até uma dica, já viu o filme Onde Está a Segunda? É um filme que está na Netflix ali disponível, é tranquilo, vale a pena dar uma olhada lá, que fala um pouquinho desse futuro distópico, desse futuro complicado, onde o controle demográfico ele seria rígido. Olha, a teoria neomalthusiana na galera aí. Mas vamos lá, galera, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai trazer para você uma reportagem da BBC falando sobre essa realidade, já que a pergunta é interessante, é intrigante e importante. Quantos bilhões de habitantes o planeta Terra aguenta? É isso. Há muito de nós? Ou essa pergunta ela não deveria ser feita? Galera, em um momento, o vale era um pântano tranquilo. Gramíneas, palmeiras lançavam sombras difusas na água abaixo, os peixes espreitavam cautelosamente nas margens dos manguezais, os orangotangos procuravam frutas com os dedos, daí um gigante adormecido acordou do seu sono. Isso aconteceu por volta de 72 mil anos atrás, na ilha de Sumatra, na Indonésia. O supervulcão Toba entrou em erupção, no que se acredita ter sido o maior evento desse tipo nos últimos 100 mil anos. Uma série de explosões estrondosas explodiu 9,5 quatrilhões de quilos de cinzas que se espalharam em nuvens e escureceram o céu e se arrastaram por cerca de 47 quilômetros na atmosfera. Na sequência, uma vasta área em toda a Ásia foi coberta por uma camada de poeira maciça, de 3 a 10 centímetros de espessura. Ela sufocou as fontes de água e grudou na vegetação como cimento. Depósitos de erupção foram encontrados tão longe quanto a África Oriental, a 7.300 quilômetros de distância. Mas, crucialmente, alguns cientistas acreditam que o evento extremo mergulhou o mundo em um inverno vulcânico que durou décadas e quase extinguiu nossa espécie. Em 1993, uma equipe de pesquisadores americanos estudou o genoma humano em busca de pistas sobre o passado profundo e descobriu uma assinatura reveladora de um grande gargalo populacional, um momento em que a humanidade encolheu tão drasticamente que todas as gerações subsequentes que surgiram fora da África se tornaram significativamente mais próximas. Estudos posteriores revelaram que nesta era precária, que pode ter ocorrido entre 50 e 100 mil anos atrás, a população pode ter se reduzido a apenas 10 mil indivíduos, o equivalente aos habitantes do sonolento assentamento de Elkhorn, em Wisconsin, nos Estados Unidos, ou o número de indivíduos que participaram do único casamento coletivo na Malásia em 2020. A parte menos afetada do mundo pelo vulcão foi a África, onde a diversidade genética permanece alta até hoje. Nesse único continente, existem diferenças genéticas maiores entre certos grupos locais do que entre africanos e europeus, só para se ter uma ideia. Alguns acham que esse momento não é uma coincidência. Eles acreditam que foi a erupção vulcânica que fez isso. A ideia é muito contestada, mas não há dúvida de que grande parte da humanidade descende de um número relativamente modesto de ancestrais super resistentes. Um avanço rápido de 74 mil anos na história e nossa espécie, outrora um obscuro primata sem pelos corporais, sofreu uma explosão populacional, colonizando quase todos os habitats do planeta e exercendo uma influência até nos cantos mais remotos. Em 2018, os cientistas encontraram um saco plástico a 10.800 metros abaixo da superfície do oceano, no fundo da Fossa das Marianas, enquanto outra equipe descobriu recentemente produtos químicos eternos feitos pelo homem no Monte Everest. Nenhuma parte do mundo é intocada. Todos os lagos, florestas e cânions já tiveram algum tipo de contato com a atividade humana. Ao mesmo tempo, nossos números e engenhosidades permitiram à humanidade realizar feitos que nenhum outro animal poderia sonhar.
dividir átomos, enviar equipamentos complexos a quase 1.600.000 quilômetros para observar planetas se formando em galáxias distantes e contribuir para uma impressionante diversidade de arte e cultura, sem dúvida nenhuma isso chama a atenção. Todos os dias, coletivamente, tiramos 4 bilhões e 100 mil fotografias e trocamos entre 80 e 127 trilhões de palavras. Na data estranhamente específica de 15 de novembro de 2022, as Nações Unidas prevêem que haverá 8 bilhões de humanos vivos ao mesmo tempo, até 800 mil vezes mais do que os sobreviventes da catástrofe daquela erupção vulcânica. Hoje, nossa população é tão enorme, com tão pouca diversidade genética fora da África, que um pesquisador observou recentemente que não é tão surpreendente que algumas espécies pareçam semelhantes a perfeitos estranhos. Há um pool genético limitado que está sendo constantemente reciclado e acontecem cerca de 370 mil novas oportunidades na forma de bebês nascidos para que essas coincidências apareçam novamente todos os dias. Mas com a população em expansão, vem um grande cisma. Alguns veem os números em alta como uma história de sucesso sem precedentes. Na verdade, há uma escola emergente de pensamento que defende que precisamos de mais pessoas. Em 2018, o bilionário da tecnologia Jeff Bezos previu um futuro em que nossa população atingirá um novo marco decimal, na forma de 1 trilhão de humanos espalhados pelo sistema solar, e anunciou que está planejando maneiras de tornar isso realidade. Outros, na contramão, incluindo o apresentador e historiador natural Sir David Attenborough, rotularam as massas humanas de praga na Terra. Galera, segundo essa visão, quase todos os problemas ambientais que enfrentamos atualmente, desde mudanças climáticas até a perda da biodiversidade, estresse hídrico e conflitos por terra, podem ser ligados com a nossa reprodução desenfreada nos últimos séculos. Em 94, quando a população global era de apenas 5,5 bilhões de pessoas, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, calculou que o tamanho ideal da nossa espécie variava entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de pessoas. Será que o mundo está superpovoado atualmente? E o que o futuro reserva para o domínio global da humanidade? O debate sobre o número ideal de pessoas no planeta está desde sempre fragmentado e emocionalmente carregado, mas o tempo está se esgotando para decidir qual é a melhor direção. Galera, essa não é uma preocupação de agora não, tá? É uma preocupação antiga. No final da década de 80, na região central do Iraque, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Bagdá estava escavando uma biblioteca em ruínas da antiga cidade de Sipar. Em meio à areia, poeira e paredes antigas, eles encontraram 400 tábuas de argilas pequenas. Registros que estavam esquecidos num túmulo acadêmico por mais de 3.500 anos, ainda nas mesmas prateleiras onde haviam sido organizadas por mãos babilônicas. Mas 4 dessas tábuas, em particular, eram especiais. Elas continham as seções que faltavam de uma história encontrada em fragmentos, em tabuletas separadas espalhadas pela Mesopotâmia, o que intriga os historiadores até hoje. Ainda não haviam se passado 1.200 anos desde a criação da humanidade, quando a Terra se estendia e as pessoas se multiplicavam, diz o Atrahasis, o poema épico, estampado no barro por um escrita anônimo por volta de 17 anos a.C. É a versão mesopotâmica da onipresente história do Grande Dilúvio, encontrada em inúmeras formas em várias culturas ao redor do mundo, na qual a civilização é destruída por uma divindade e pode conter uma das primeiras menções de superpopulação no registro histórico. No conto antigo, os deuses se aborrecem com todo o barulho criado pelas hordas humanas, bem como as terras que rugem feito um touro, devido ao estresse que as foram submetidas pelas demandas da nossa espécie. O deus na atmosfera, Enlil, decide desencadear alguns perigos para reduzir os números novamente. Ele planeja pragas, fomes e secas em intervalos regulares a cada 1.200 anos. Felizmente, outro deus salva o dia. Mas então, Enlil planeja uma grande inundação, e o conto clássico da construção de barcos e arcas segue em frente. Na época em que Atrahasis foi escrito, estima-se que a população global tinha entre
27 e 50 milhões de pessoas, o equivalente ao número que atualmente habita países como Camarões ou a Coreia do Sul, ou de 0,3 a 0,6% do total de indivíduos vivos hoje. Durante o milênio que se seguiu, os estudiosos parecem ter ficado relativamente quietos sobre qualquer preocupação populacional, até que na Grécia Antiga eles começaram a refletir sobre o assunto novamente. O filósofo Platão tinha algumas opiniões fortes sobre o tema. Após um período de rápido crescimento, em que a população de Atenas duplicou, ele comentou: "O que resta agora é como esqueleto de um corpo devastado pela doença, o solo rico foi levado e resta apenas a estrutura nua do distrito." Ele não apenas acreditava no controle estrito da população, administrado pelo Estado, como também acabou concluindo que a cidade ideal não deveria ter mais do que 5.040 cidadãos. O filósofo ainda achava que a instalação de colônias era uma boa maneira de descarregar qualquer excesso. Na obra-prima de Platão, A República, escrita por volta de 375 anos a.C., ele descreve duas cidades-estados imaginárias, regiões administrativas governadas como pequenos países. Uma é saudável, a outra é luxuosa e febril. Nesta última, a população gasta, devora excessivamente, entregando-se ao consumismo, até ultrapassar o limite de suas necessidades. Infelizmente, essa cidade-estado moralmente decrépita eventualmente recorre à tomada de terras vizinhas, o que naturalmente se transforma numa guerra. O local simplesmente não consegue sustentar a grande e gananciosa população sem obter recursos extras. Platão se deparou com um debate que ainda hoje é intenso. A população humana é o problema? Ou a questão está nos recursos que ela consome? Boa pergunta, né, galera? Demorou mais de 5 séculos depois de Platão para que a escala global de nossa explosão populacional se tornasse mais clara. O autor Tertuliano, que viveu na cidade romana de Cartago, antecipou-se às observações modernas sobre nossas multidões destrutivas. Em 200 d.C., quando a população humana total atingiu entre 190 e 256 milhões, algo próximo do número de indivíduos que atualmente habita a Nigéria ou a Indonésia, ele acreditava que o mundo inteiro já havia sido explorado e as pessoas se tornaram um fardo para o planeta. A natureza não pode mais nos sustentar, escreveu. Nos próximos 1.500 anos, a população humana global mais que triplicou. Eventualmente, essa preocupação isolada de alguns se transformou em um pânico generalizado. É justamente aí que entra uma figura um tanto quanto polêmica, mas importante da nossa história. Thomas Malthus, um clérigo inglês com tendências ao pessimismo. Em seu famoso trabalho, um ensaio sobre o princípio da população, publicado em 1798, ele começou com duas fortes observações. Todas as pessoas precisam comer e gostam de fazer sexo. Quando levados à conclusão lógica, explicou as demandas da humanidade que levariam à superação dos suprimentos do planeta. A população, quando não controlada, aumenta em uma proporção geométrica. A subsistência aumenta apenas em uma proporção aritmética. Um leve conhecimento dos números mostrará a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda, escreveu Malthus. Levando, galera, em consideração a sua teoria, a teoria malthusiana, ele diz que a população cresce numa progressão geométrica, numa PG, enquanto a produção de alimentos cresce numa progressão aritmética, numa PA. Fique atento, isso é muito importante para a gente, inclusive nos dias atuais. Em outras palavras, um grande número de pessoas leva a um número ainda maior de descendentes em uma espécie de ciclo de feedback positivo. Mas nossa capacidade de produzir alimentos não necessariamente se acelera da mesma maneira. Essas palavras simples tiveram um efeito imediato, acendendo um medo apaixonado em alguns e raiva em outros, e continuariam a reverberar esses conceitos na sociedade por décadas. O primeiro grupo achava que algo precisava ser feito para impedir que nossos números saíssem do controle. O segundo, por sua vez, defendia que limitar o número de pessoas era absurdo e antiético, e todos os esforços deveriam ser feitos para aumentar a oferta de alimentos. O campo que adotou a ideia de menos pessoas foi particularmente crítico às leis dos pobres
feitas na Inglaterra e introduzidas centenas de anos antes, que envolviam pagamento de pessoas que viviam na pobreza para ajudá-las a cuidar dos filhos. Especulou-se que esses aportes financeiros encorajavam as pessoas a ter famílias ainda maiores. Na época em que o ensaio de Malthus foi publicado, havia cerca de 800 milhões de pessoas no planeta. Em meio a toda a controvérsia e incerteza, pode ser difícil saber o que pensar, né, galera? Mas como o número de pessoas do planeta pode afetar alguns aspectos chaves das nossas vidas no futuro, o meio ambiente, a economia, o nosso bem-estar. Então, galera, daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre isso. Sobre o desafio ambiental, sobre o futuro da humanidade com base nessas questões. A questão ambiental é muito significativa. Sobre oportunidades econômicas que a gente pode ter para o futuro. E aí a gente faz aquele convite para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, já fica atento, porque a gente vai trazer muita coisa relevante e importante para você. Já deixa o sininho das notificações ativado, porque daqui a pouco a gente volta trazendo mais geografia para você. Faça aquele último convite. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre a questão que envolve a população. Você é favorável ou contrário ao controle demográfico? Você acha que é correto fazer esse controle? Não, depende, aonde? Se explica aí, coloca aí que daqui a pouco a gente vai falar, na verdade, um pouco mais sobre isso para você. Então, obrigado, fique atento que a gente vai voltar falando mais sobre isso em breve. Até a próxima, galera. Fui!